Oi, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, semeando a palavra, divulgando, aprendendo a palavra de Deus juntos. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para nossa reflexão, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24, e diz o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Amém. Bom, meus queridos, aqui o apóstolo Tiago, nos ensinando a importância da gente aplicar o que a gente aprende, né? Da gente cumprir tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, da gente colocar isso no nosso dia a dia, né? Então não adianta a gente saber, né, a Bíblia, que seja, né, de cor e salteado, de frente para trás e trás para frente, sabê-la inteirinha, mas se a gente não aplicar o que a gente aprende, se a gente não colocar em prática, né, o que a gente aprende, não tem valia nenhuma, né? Não vale nada, porque aquilo daí a gente está guardando só para a gente, como ele diz aqui, né? Assemelha-se ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, né? Ou seja, só está servindo para ele e assim, e só também para leitura, porque ele não está praticando aquilo, não está passando adiante, né? Não está divulgando, né, a palavra de Deus nas atitudes, né? O que é muito importante, o que é de suma importância. Então a pessoa daí, ela lê, decora, né? Acaba até decorando alguns versículos, aí fala versículos de cabeça, não, esse é o versículo tal, do capítulo tal, do livro tal, né? Mas dali um pouco ele esquece. Por quê? Porque ele não pratica aquilo, ele não vive aquilo, ele apenas sabe na teoria. Então, que a gente reflita hoje, queridos, né? Hoje dia 15, terça-feira, feriado aqui em Belo Horizonte, mas eu vou trabalhar, né? Feriado que muita gente vai trabalhar, e que a gente reflita, que a gente arrume um tempinho, né, nesse dia, nessa terça-feira hoje, que a gente reflita para sabermos se não estamos fazendo também, né, a mesma coisa, se não estamos guardando o que a gente aprende só para nós, né? Então que a gente divulgue, que a gente converse, que a gente passe adiante e principalmente que a gente cumpra, né, que a gente pratique, que a gente seja, como ele usa aqui o termo, cumpridor da palavra, ou seja, que a gente cumpra o que a gente lê, que a gente viva o que a gente lê, que a gente pratique no nosso dia a dia, que a gente passe adiante com as nossas atitudes, que valem muito mais do que com as nossas palavras, né? Porque falar, como dizem, falar até papagaio fala, mas agora fazer realmente, ser um ouvinte praticante, um ouvinte ativo da palavra, né, que passa adiante a palavra através das suas atitudes, que vive o que aprendeu, né, que interpreta a palavra ali nas atitudes, no dia a dia, né, isso sim que é importante. Então, queridos, né, vamos refletir hoje se estamos realmente fazendo isso ou se estamos guardando, lendo e guardando só para a gente, né? Não adianta, daí não adianta nada, né? A gente se enriquecer com a teoria, mas a gente não se enriquecer com a prática das coisas, né? E principalmente, né, com a palavra de Deus, que é uma palavra
que é para todos, né? E é uma ordem de Deus, né, que está na Bíblia, né? E de pregar o evangelho a todas as criaturas. Então que a gente, isso é uma ordem de Deus, é um ensinamento de Deus que a gente tem que praticar, aliás, tem que divulgar e divulgar praticando, né? Então eu seria um hipócrita, né? Tamanho gigante se eu falasse uma coisa aqui e fizesse completamente diferente, né? Imagina a decepção, né? Não estou me referindo às pessoas, não, também, né? Mas primeiramente, imagina a decepção de Deus, né? Olhando lá de cima para mim, falando, caramba, nossa, olha o José Alexandre ali falando uma coisa e quando termina ele desliga o celular e muda completamente de pessoa, é uma outra pessoa com outras atitudes, com outro palavrear, né, com outros pensamentos. Já pensou, né, que decepção para Deus isso, né? E depois, né, que decepção para as pessoas, né, sabendo que eu falo uma coisa e faço outra. Então, né, jamais, né, eu seria, como eu disse, seria um grande hipócrita se eu fizesse isso, né? Então que a gente viva o que a gente, né, que a gente viva o que a gente fala, né? Que a gente pratique o que a gente lê, que a palavra de Deus seja sempre, seja presente 24 horas por dia na nossa rotina, né? Que seja uma rotina voltada para as coisas de Deus, que a sua rotina se volte para os ensinamentos de Deus, né? Que a sua rotina, a minha, a nossa rotina, seja consequência de tudo que a gente aprende aqui no nosso manual de vida, né? Que seja rica nas coisas de Deus, que as nossas atitudes, né, principalmente, elas sejam engrandecidas, sejam a palavra de Deus viva na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, que a gente pratique, que a gente divulgue, que a gente fale e que a gente tenha, né, a palavra de Deus como um grande ensinamento, como o nosso guia, como a nossa tábua de salvação e como o nosso lema, tá bom, queridos? Então pense bem se você está agindo dessa maneira ou se você está acumulando conhecimento e não passa para frente, não pratica isso, tá bom, queridos? Que muitas vezes a gente se envergonha, né, de falar de Deus, às vezes a gente pensa antes de falar, eu vou falar, não vou falar não, não, eles estão falando de futebol, eu vou falar, dar um exemplo, alguma coisa, falar de Deus, não tem nada a ver, não, então eu vou ficar quieto. Não, né? Não fale, tendo oportunidade, fale, divulgue a palavra de Deus, mas principalmente pratique a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja constante na sua vida, na minha vida, seja constante 24 horas por dia, que a gente viva a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma ótima terça-feira, um ótimo feriado, se você mora aqui em Belo Horizonte, assim como eu, apesar que eu disse, né, eu vou trabalhar, eu não estava brincando, é verdade, trabalhar menos tempo, mas vou trabalhar também, eu trabalho em comércio, né, e comércio, alguns comércios abrem e o meu, onde eu trabalho, né, abre também. Mas que a gente tenha um ótimo dia, que a gente medite, que a gente reflita sobre a palavra de Deus, que a gente reflita sobre esse ensinamento, sobre esses 2 versículos de hoje e que a gente seja um praticante contumaz da palavra, contumaz da palavra de Deus, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Você que está chegando agora, fique à vontade, seja bem-vindo. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui, com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação. E que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe as nossas escolhas, Deus abençoe nossa sabedoria e nos dê cada vez mais sabedoria para que essas nossas decisões, essas nossas escolhas
sejam as corretas e nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e não esqueçam que o que importa é agradar a Deus. E Deus está no controle, ontem, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.